Virgulino comprou um violão. Não um violão barato, um bom, porque dessa vez ia ser diferente. Ele tocou todo dia por 2 semanas. Dedos doendo, acordes tortos, mas tocou. Semana 3, pulou um dia. Semana 4, o violão encostou na parede. Semana 6, virou decoração. Em janeiro de 2021, Virgulino viu o violão encostado. Sentiu aquela pontada. Esse ano eu volto. Não voltou. Janeiro de 2022, o violão estava lá, mas Virgulino nem olha mais para ele, porque agora não é só um instrumento, é um espelho que reflete cada versão dele que prometeu e não cumpriu. Você tem um violão aí na sua casa? Talvez não seja um violão, talvez seja um tênis que você não usa, um curso que você assistiu só a primeira aula, um arquivo que está na área de trabalho há 8 meses, mas você tem o seu violão encostado. E você desvia o olhar dele todo dia, porque o problema não é o violão, é o que ele significa. Aqui está o que ninguém percebe. Cada vez que você começa e para, não é um projeto que falha, é uma camada de confiança que se perde. O cérebro é contador, ele não esquece. 2020 tentou, parou, -1. 2021 tentou, parou, -2. 2023 nem tentou, -3 por antecipação. Você acha que está começando do zero, mas você está começando com -6 pontos de autoestima. E em 2023, quando você pensa em tentar, não é só o esforço que você sente, é o peso de carregar todas as versões que falharam. Toda academia em janeiro vive isso. Lotada na primeira semana, vazia em março. Mas o problema não é a academia, é que cada tentativa anterior virou evidência. Evidência de que você é o tipo de pessoa que começa e para. E evidência acumulada vira identidade. Seu cérebro trabalha como um detetive, só que um detetive péssimo. E ele só coleciona um tipo de prova, as vezes que você falhou. Você acordou 3 vezes cedo na semana, ele ignora. Você pulou 2 dias, ele arquiva. Mais evidência de que ele não é disciplinado. Arquiva seu cérebro. É como ter um investigador que só fotografa seus erros e depois monta um dossiê completo de sua incompetência. Aí quando você pensa em tentar de novo, ele abre o dossiê na sua frente. Olha aqui, todas essas vezes você tentou e falhou. E você olha e pensa, ele tem razão. Mas esse detetive mentiu pra você, porque ele não investigou a história toda, só a parte que confirma o que ele já decidiu sobre você. E isso não fica restrito a projetos, vaza pra lugares que você nem imagina. Virgulino precisava falar com a namorada, uma conversa real, sobre o que estava acontecendo entre eles. Ele ensaiou no chuveiro, a gente precisa conversar. Frases prontas, tom certo, respiração controlada. Primeira tentativa, ela chegou cansada. Ele deixou pra depois. Segunda tentativa, ela tava no celular. Ele achou que não era o momento. Terceira tentativa, ele começou. Ele aceitou o desvio. Não foi covardia, foi o detetive apresentando evidências. Lembra das outras conversas difíceis? Você travou, você não é bom nisso. 6 meses depois, ela terminou por mensagem. Você nunca fala o que tá sentindo. E o Virgulino ficou olhando pro celular pensando, mas eu tentei. O problema é que tentar 3 vezes e desistir 20 pro cérebro vira prova de que você não é o tipo de pessoa que tem essas conversas. Então ele para de te deixar tentar. Ele tá te protegendo da dor de confirmar de novo que você não consegue. Se você já viveu isso, comenta. Eu tenho um violão encostado. Não importa se é um violão literal ou não, quero saber quantos de nós carregam isso. Aqui está o detalhe que vira tudo. Quando você falha, você faz uma pergunta. E a pergunta que você faz decide tudo. A maioria pergunta, por que eu não consigo? O que tem de errado comigo? Por que eu sou assim? Essa pergunta coloca você no banco dos réus. E o veredicto sempre é culpado. Mas existe outra pergunta, uma que muda a física inteira da situação. Porque esse método não funcionou. Percebe? Uma transforma você no problema e a outra transforma o método no problema. Você não é o experimento, você é o cientista. Cientistas não têm fracassos, eles têm resultados. Método A não funcionou. Testar método B. Simples assim, sem drama, sem dossiê, sem detetive incompetente. Só dados. Deixa eu te contar o que mudou pro Virgulino. Não foi num momento de inspiração, foi numa terça-feira aleatória. Ele passou pelo violão encostado e, em vez de desviar o olhar, ele parou e se perguntou pela 1000ª vez: por que eu não consigo?
Mas dessa vez, ele estava exausto demais para se julgar. Então ele mudou a pergunta: por que treinar 1 hora por dia não funcionou? E a resposta veio clara: porque 1 hora é tempo demais para alguém que não tem o hábito. Isso não era sobre ele ser preguiçoso, era sobre o método ser inadequado. Desesperado por respostas, ele foi pro YouTube às 2 da manhã. Caiu no vídeo sobre budismo, não era um monge, era um cara normal. O cara disse: você não sofre porque falhou, você sofre porque esperava não falhar. Virgulino pausou, voltou 10 segundos, ouviu de novo. Pela primeira vez, ele não sentiu que o problema era ele. Depois leu Nietzsche. Erro. Começar a filosofia por Nietzsche às 2 da manhã em crise. Mas ele leu: torna-te quem tu és. E entendeu. Ele passou anos tentando se forçar a ser alguém, sem nunca descobrir quem ele já era. Virgulino fez 3 coisas. E você pode fazer hoje. Primeira, experimento, não identidade. Ele parou de dizer: vou virar uma pessoa que toca violão. E começou: vou testar tocar 10 minutos por dia durante 1 semana. Um é uma promessa sobre quem você é, ou o outro é um teste sobre o que funciona. Experimentos não falham, geram dados. 10 minutos não funcionou? Teste 5. 5 não funcionou? Teste 2. Sem tribunal, só laboratório. Segunda, a pergunta certa. Quando ele pulava um dia, não perguntava mais por que eu sou assim. Perguntava: por que hoje não funcionou? Toquei tarde demais, estava cansado. Próximo teste, tocar de manhã. Quando o problema é um método, a solução é ajustar. Quando o problema é você, a solução é impossível. Terceira, mínimo absurdo. Lembra do violão encostado? Virgulino sempre começava com 1 hora. Dia 3, desistia. Dessa vez ele perguntou qual o mínimo que ainda conta. Resposta: pegar o violão, tocar 1 nota. 1? Ridículo? Sim, mas impossível não falhar. E quando você pega o violão para tocar 1 nota, você acaba tocando 3, depois 5, depois 10 minutos. Mas o compromisso não era com 10 minutos, era com 1 nota. E se você tocar 1 e parar, você cumpriu. Você não quebrou a promessa, você ainda é consistente. Aqui está o que Virgulino finalmente entendeu. O ciclo não quebra quando você consegue, quebra quando você para de se medir. Porque o problema nunca foi falta de disciplina, foi excesso de julgamento. Você transformou cada ação numa sentença sobre quem você é. Sou disciplinado ou não? Sou capaz ou não? Sou forte ou não? Você não está vivendo, você está num julgamento permanente. E você é o réu em todos os casos. O budismo diz: o sofrimento vem do apego. Você está apegado à imagem de quem você acha que deveria ser. Nietzsche diz: torna-te quem tu és, não quem você deveria ser. Quem você já é. A diferença? Uma é guerra, outra é descoberta. E se tocar violão fosse só tocar violão? Não construção de identidade. Só som saindo das cordas? E se parar no meio do projeto fosse só informação? Esse projeto não me move. Próximo. Sem tribunal, sem veredicto, só movimento. Virgulino não virou um violinista, ele não toca 1 hora por dia, mas o violão não está encostado na parede, está no suporte, ao alcance da mão. E 4 vezes essa semana ele tocou 1 nota. Às vezes, só 1, às vezes 15 minutos, mas ele tocou. E pela primeira vez em 3 anos, quando ele olha pro violão, ele não sente vergonha, ele sente curiosidade. O que mais eu posso descobrir? Agora é sua vez. Não segunda-feira, agora. Desafio dos 7 dias. Para o vídeo. Vai nos comentários e escreve: dia 1 e seu experimento mínimo. Exemplo: dia 1, 1 nota no violão. Dia 1, 2 minutos de caminhada. Dia 1, 1 página de um livro. Tão pequeno que é impossível falhar. E você faz isso nos próximos 30 segundos, não depois, agora. Volta aqui todo dia e comenta: dia 1, fiz, cheque. Ou dia 2, não fiz e o que não funcionou no método. Dia 7, responde: o que eu descobri sobre mim. Eu vou ler e responder todos que completarem. Se você não fizer agora, você vai adicionar mais uma prova no dossiê. E o detetive incompetente vai usar isso contra você amanhã. Você já viveu essa história, hoje você escreve outra. Aqui é Filosofonautas, explorações filosóficas para quem se perdeu no próprio mapa. Sua missão começa com uma ação tão pequena que você não tem desculpas para não fazer. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima transmissão.